injusto. Imagina você acordar, é segunda-feira, e você ficar sabendo que o salário mínimo, você, trabalhador que me ouve agora, ou que o seu salário, a base é o salário mínimo, ou isso iria refletir em vários outros salários. E de repente você acorda e o salário mínimo no Brasil é de R$ 7.156. Já pensou? Pois é, isso não é nenhuma coisa fantasiosa não, mas não estou dando uma notícia real, infelizmente. O problema é que, segundo o DIEESE, para quem não sabe, que é um departamento, resumindo aqui, um departamento de estudos que analisa, de acordo com as categorias que ganham salário mínimo, o quanto que as categorias deveriam receber para pagar o mínimo que a base, quando foi criado o salário mínimo, para as contas essenciais da compra e alimentação de uma família. Com base no preço da cesta básica, hoje o brasileiro, segundo o último levantamento do DIEESE, para sustentar a sua família com o básico, deveria ter um salário de R$ 7.156. Eu gostaria de saber qual é o milagre econômico que o brasileiro faz para fechar a conta com os atuais R$ 1.518. Esse é o salário mínimo de algo que não respeita o que é básico num país, que é você ter a alimentação garantido pela Constituição. Só que o que se estabelece que a Constituição deveria ser hoje, com base nesses números, 7.156, você tem quase 6 vezes menos, para não falar 7, se eu fosse arredondar de 7 para 7. É 6 alguma coisa, que é R$ 1.518. E é algo impossível a ser atingido, o que é inadmissível, o que leva a gente a pensar como então o brasileiro vive com R$ 1.518 sem conseguir fechar as contas. Mas aí você para pensar, esses R$ 7.156, de acordo com o DIEESE, é com base no valor da cesta básica, é com base no valor só de alimentos. Mas um trabalhador não vive só da comida, ele vive de custo físico, de aluguel, de casa própria, de prestação, de luz, de água, de transporte, de todos os penduricalhos, daquilo que não dá para se contar do supérfluo. O cálculo leva em consideração a Constituição, que estabelece o mínimo que tem que ter o suficiente para uma família de 4 pessoas suprir despesas com tudo isso que eu falei. Mas quem aqui conhece alguém que ganha um salário mínimo de R$ 7.156? Pelo contrário, você tem pessoas hoje formadas, por exemplo, em faculdades, né, com 3º grau, que não é uma realidade de um brasileiro, com faculdades tradicionais, engenharia, advocacia, né, e que não ganham esse valor que seria do valor mínimo do trabalhador brasileiro para viver com dignidade. Em contrapartida, numa segunda-feira, a gente mostra já o Congresso Nacional, que é o segundo mais caro do mundo, segundo o levantamento. Enquanto o brasileiro, segundo a Constituição, ganha em média 6 vezes menos do que deveria por lei, a gente tem os nossos representantes como o segundo parlamento mais caro do mundo, só gastando menos do que a maior economia, que são os Estados Unidos. O Congresso brasileiro gasta por ano mais de 32 bilhões de reais, enquanto os Estados Unidos custa em média, aí um pouquinho mais do que isso. O que a economia americana não diz é que ela é 14 vezes maior do que a nossa. Realidade por realidade, é a mesma coisa de você ser um pai rico e dar uma mensalidade ou pro seu filho, ou dar, como que chamava que a gente ganhava do pai? Mesada pro filho. Eu sou ricão, eu dou R$100 pro meu filho. Você que não é tão rico assim, como é o caso do Brasil, você dá 10. Não tá batendo a conta. E quando não bate a conta, bate a porta. Nosso café caro, nosso arroz caro, a nossa vida cara. A nossa, eu digo, a do trabalhador, a da massa. Porque o mínimo do mínimo da ponta privilegiada, de alguma forma, que não consegue ficar com a corda no pescoço, é aquela que tem que fazer conta. A que não faz conta é aquela que a gente nem conhece como tá.
A que gasta com coisa supérflua, que não tem nem noção, eu não conheço nem gente assim. Eu só conheço pelo Instagram, que muitas vezes eu nem acho que é verdade. A maioria do povo brasileiro, com dados em que a gente mostra, 51% é devedora. A consequência de uma economia como essa são pessoas devedoras, sem poder de compra, e um país sem poder de compra é um país pobre, é um país que passa fome, é um país que não gera economia, é um país que não gera emprego. Então é um país injusto, e não sou eu que estou falando, são os números. E olha que eu sou muito ruim de matemática, por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito, é um absurdo. Mas quem deveria fiscalizar a gente, Isabelle? É quem ganha muito, e tenho dito. Programa Isabelle Benito.